Pessoal, após passar 14 meses na cadeia e a condenação por estupro de uma jovem em uma boate na Espanha, o ex-lateral direito Daniel Alves pagou multa milionária e não vai mais ver o sol nascer quadrado. Antes de deixar a cadeia, ele ainda distribuiu presentinhos aos companheiros para depois marchar de cabeça em pé, como se nada tivesse acontecido. A gente vai ter que falar desse assunto de novo, porque ele é importante para a gente debater o que está acontecendo lá na Justiça da Espanha, no plantão do Meteoro. Eu vou chamar a Dai já aqui na tela, Dai, porque foram alguns momentos de expectativa para saber o que ia acontecer. Em algum momento falou-se que o pai do Neymar pagaria, depois ele recuou, mas ele conseguiu o valor para sair e ele saiu da cadeia. Mas vamos entender se essa saída é permanente, se é provisório, o que ele pode, o que ele não pode fazer, nesse caso, por gentileza, Dai. Claro. O primeiro ponto é justamente a gente falar sobre a saída do Daniel Alves, que teve um valor milionário de multa. O valor dessa multa foi de 1 milhão de euros, não é pouco dinheiro. A conversão, né, de hoje, com euro a 5,60 em reais, seria 5,6 milhões de reais. Então, é um valor extremamente alto. Ele estava na prisão de Brians 2, é o nome da prisão, que ele estava lá em Madrid, na Espanha. E Daniel Alves, sempre foi, na verdade, um ídolo, e os próprios detentos tinham uma cordialidade muito grande com ele, como foi dito por alguns jornais da Espanha. Então, quando ele saiu, tem alguns jornais que falaram sobre o processo dele, né? Ele chegou em um local para pegar os pertences pessoais, mas antes ele pegou os livros e entregou para um grupo de presidiários. Ele pegou a Bíblia que ele lia, entregou para outra pessoa que convivia com ele lá dentro do presídio. Então, ele saiu dando alguns mimos, né, alguns presentes, como se ele estivesse, sei lá, num hospital tratando do joelho, e ele saiu de lá deixando as pessoas, né, da mesma ala com os pertences que ele utilizava lá dentro. Pegou, né, no final, pegou a aliança, o relógio, o celular e saiu de literalmente cabeça em pé. E aí eu vou pedir para você passar o nosso primeiro vídeo, porque depois deste vídeo eu continuo comentando, mas é importante a gente perceber como na cabeça do Daniel está tudo normal, está tudo certo, porque depois de ser condenado por estupro, você sair desse jeito no presídio é algo extremamente estranho. Mas vamos lá. O ex-jogador de futebol Daniel Alves deixou a prisão nesta segunda-feira em liberdade provisória, após pagar uma fiança de 1 milhão de euros, ou mais de 5 milhões de reais na cotação atual. O ex-astro saiu de cabeça erguida da prisão de Brians 2, localizada a 40 quilômetros de Barcelona, na Espanha, onde estava desde o final de janeiro de 2023. Alves entrou em um carro que o aguardava e deixou o local sem falar com os jornalistas. Horas antes, o atleta de 40 anos havia depositado a fiança imposta pela Justiça na semana passada para que tivesse direito à liberdade provisória enquanto os recursos de sua condenação fossem examinados. Com uma carreira bem-sucedida em equipes como Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain, Daniel Alves foi condenado em fevereiro a 4 anos e meio de prisão por estuprar uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona no final de 2022. A corte o condenou também a 5 anos adicionais de liberdade vigiada, ordem de distanciamento da vítima por 9 anos e meio e ao pagamento de uma indenização de 150 mil euros ou 809 mil reais. A defesa de Daniel recorreu da sentença pedindo a absolvição dele. Já o Ministério Público quer aumentar a pena. A resolução das apelações pode levar meses. E nisso, com o pagamento dessa multa, né, dessa indenização, vamos dizer assim, né, desse escárnio, desse absurdo para deixar a prisão, Daniel Alves ele tem que cumprir algumas questões, alguns ritos. Ele teve o passaporte retido, até porque um ex-companheiro de cela declarou que Daniel Alves pensava em fugir
vir para o Brasil, caso ele conseguisse, já naquele primeiro processo, antes da condenação, se ele conseguisse a liberdade provisória, o habeas corpus, para responder em liberdade, esperar o julgamento em liberdade, ele pensava em vir para o Brasil. Ah lá, Robinho, né? E aí vem aquela questão, ele teria que ser condenado condenado na última instância na Espanha, para depois a gente ter esse processo aí de condenação, quem sabe aqui no Brasil também, com o conhecimento da prisão dele, né? E aí seria um rito que ia demorar muitos anos também, juridicamente falando. Mas agora ele vai ter, tanto que ele teve que deixar o passaporte lá, mas ele também vai ter que cumprir algumas outras questões, que é ficar a menos de 1.000 metros da vítima, o que é mínimo de se fazer, claro, ele não pode encontrar com a vítima nem com pessoas envolvidas no inquérito, e ele também precisa comparecer, né, de forma frequente, se apresentar ao judiciário, estar também em todas as audiências quando acontecer. Então, ele precisa estar na Espanha e se apresentar à justiça sempre que a justiça solicitar. Ainda tem algumas questões que são, de fato, absurdas de se pensar. Segundo um jornal na Espanha, o Daniel Alves, ele deixou a mansão dele como... penhorou a mansão dele como para fazer o pagamento, né, desse $1 milhão, de dólares, desculpa, €1 milhão, perdão. E outras pessoas não sabem ainda o provento, não tem uma confirmação exata. O que a gente tem sobre o que falou o pai do Neymar é justamente isso. O pai do Neymar tirou dele na reta na semana passada, disse que já tinha auxiliado Daniel Alves, né, o Dani Alves, como eles chamam, no momento de pagamento de um valor, né, para diminuir a pena, que foi isso que realmente fez a diminuição dos atenuantes, né, para a diminuição da pena do Daniel Alves. Ele pegou praticamente a pena mínima, que ele podia pegar de 4 a 12 anos, ele pegou 4 anos e meio, então é muito pouco tempo, né, o dinheiro de fato serviu para essa redução, é muito pouco tempo para a gente falar de uma pessoa que, né, está condenada por estupro, que é uma mulher de 24 anos, uma jovem de 24 anos, na boate, mudou 5 vezes de versão. Mas também, né, além de todas essas questões, a gente tem um silêncio do mundo dos esportes, né, mundo do futebol. O machismo, ele predomina ainda no mundo do futebol, por mais que alguns clubes, como o meu Esporte Clube Bahia, façam uma campanha bonitinha nas redes sociais, que está viralizando, e aí eu também faço uma crítica ao meu próprio time do coração, o futebol feminino é esquecido. Se os times da Série A não fossem obrigados a ter um time feminino, certamente a maioria já tinha cancelado, já tinha excluído os times femininos, que jogam ainda em campos imundos, com grama sem cortar, e por aí vai, né? Não tem a mesma equiparação com o futebol masculino no país. Mas a gente teve aí o Neto, que fez um desabafo com essa saída do Daniel, que eu acho que vale muito a pena a gente ouvir. E ele cita também o Robinho. O mundo que a gente vive é um mundo cruel. Por quê? Porque a menina foi estuprada 2 vezes. Aqueles que não dão opinião, aqueles que, olha, mas eu não quero falar porque eu sou amigo da família. Amigo da família, meu irmão. Amigo da família, quem quer que seja. Amiga da família do Robinho, amiga da família do Marcola, do Fernando Beiramar. De quem que é isso? Então, uma menina que é estuprada, aí ela é estuprada pelo Daniel Alves, que é um vagabundo, desgrenhento. E aí ele sai de uma empáfia da delegacia, que parecendo que ele é o maior do mundo, junto com uma mulher, que é advogada, que é o trabalho dela, mas é mulher, né? Mas é mulher. Aí, por que eu falo que são 2 estupros? Primeiro, o carnal, que ele estupra a menina dentro do banheiro, faz tudo que tem que fazer, mente em 5 depoimentos, porque estuprador é assim, psicopata é assim. O cara mente pra ele mesmo, né? E aqueles que não sabem quem é um estuprador, é só você ver o que é o estuprador na Europa. Você tem dinheiro, é rico. Então a menina, a família, a mãe, todo mundo. Então o que eles... 2 vezes. É estuprada carnalmente e estuprada agora. Se coloca no lugar da mãe, da avó, do vô, da família da menina que foi estuprada. Que o cara sai livre, depois de 14 meizinhos. Ai, que dó, que jogador. Dó, pra mim não tem que respirar o ar. Gente assim não deveria nem viver. Devia ter alguma coisa no mundo que gente que estupra uma mulher não deveria ter nem a noção de estar vestido, nem a noção de respirar.
Porque o exemplo que é dado para todas essas crianças, para todo mundo, o que é? Que você pode ser famoso, você pode ser rico e você pode estuprar uma mulher. Que por sinal, nesse país aqui racista que a gente vive, né, a gente ainda tem dó do estuprador, que diz que é inocente, dá entrevista ainda, que é o Robinho, que está em Tremembé. Que legal, né? Foi para Tremembé, né? Queria que fosse em outro lugar, para ver como é que ia ser Jack na cadeia. Como é que ele ia se sobreviver. Porque vai ter que gastar muito dinheiro, irmão. Você não tenha dúvida disso. Para ficar tranquilo, para poder sentar, para poder fazer um monte de coisa, vai ter que gastar muita grana. E aí, quando você vê um cara saindo da delegacia, saindo da prisão, como um ar superior que ele sempre foi, eu queria que o pessoal da Rede Globo aí, o pessoal de todo mundo aí, falasse do Daniel Alves agora, aqueles que nem opinião dá. É isso, né? Tem muita gente relevante na área do esporte que simplesmente calou, não é de hoje, né? Desde que houve essa questão com o Daniel Alves, com o Robinho, simplesmente não comentou, né? Preferiu não comentar. Manter o silêncio, poxa, todo mundo quer ir pro iate, pro cruzeiro do Neymar, né? Então, é nessa linha que eles seguem. Mas tem outra pessoa que comenta, e que é muito bom quando a gente tem pessoas, né, mulheres em espaço de poder, justamente por quê? Por Dona Leila, né? Ela é uma das pessoas que falou, eu acho interessante também de pegar o trechinho do que ela falou em uma entrevista recente. Ela já tinha dito em uma outra entrevista, mas essa recente, e agora também na linha de frente da CBF, é muito importante a gente ter alguns comentários como esse. Ser isso que estão noticiando, que eu não conheço o processo, tá? Eu não sei se realmente pagando um valor, sim, ele vai ficar livre. Isso é um absurdo, isso é um passaporte para que, olha, você pode cometer o crime, paga que você é solto. Isso não pode acontecer, mas não adianta eu falar só. Todas nós temos que falar, então eu peço para todas as mulheres, vocês da imprensa também, vocês também têm responsabilidade, que a voz da gente é através de vocês. Eu não posso falar sozinha, eu não vou conseguir solucionar o problema da violência contra a mulher sozinha. É isso. Tem uma informação relevante. A CBF oficialmente está em... Desculpe. Imagina, a palavra é toda sua, dizer que a CBF oficialmente se manteve em silêncio, né? Mas Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras, ela está na delegação, né, como chefe de delegação da seleção, da delegação brasileira. Então é muito importante o que ela se põe a fazer, porque outras vozes, né, até hoje a CBF oficialmente, com o nosso baiano aqui, o Edinaldo lá na frente, não disse absolutamente nada. Exatamente. Eu ia dizer que uma informação relevante é que o Daniel Alves penhorou a mansão, mas ele ainda tem muito dinheiro. Quando ele saiu do São Paulo Futebol Clube, ele saiu com uma rescisão enorme que o São Paulo não conseguia pagar à vista e passou a pagar mensalmente para ele, salvo engano, 450 mil por mês, para ele não jogar bola. Então ele ficava sem fazer nada, ele recebia todo mês certinho 450 mil. Não tenho informação ainda se esse valor já finalizou, acredito que não. Então ele até passou um tempo no Barcelona sem ganhar nada, mas porque ele ganhava 450 mil ali, isso só do São Paulo, isso sem falar de outros possíveis contratos e tudo mais que ele possa ter por aí. Então dinheiro não falta para ele, o que falta é vergonha na cara realmente, até em relação à justiça de abrir esse precedente que deixa a gente indignado, né, Day? Exatamente. A dívida de Daniel Alves foi parcelada em 40 vezes e já se passaram 29, ou seja, ele continua então recebendo esse valor do São Paulo, que é exatamente isso, 450 mil, ou seja, quase R$500 mil. Não falta dinheiro, e tem também outros jornais que apontam a fortuna dele avaliada em imóveis, em alguns milhões também. Então, assim, ele realmente tem dinheiro, ou mesmo que ele não tenha dinheiro na conta, como a justiça alega para a soltura dele, que ele estava descapitalizado, coitado, mas ele também vai receber uma quantia de mais ou menos 6 milhões da própria Receita, né, de uma indenização que ele teve junto da Receita espanhola. Então, assim, não é sobre ele estar sem dinheiro, né, porque ele vai deixar a Espanha, é realmente sobre quanto vale, o quanto você pode pagar para se livrar de uma condenação de estupro, né? Então, ele prova que o dinheiro vale muito. Perfeitamente. Day, obrigado pela sua participação. Até a próxima. A gente encerra esse plantão do Meteoro pedindo para você dar uma olhadinha aí nos nossos créditos, que a gente tem muita gente legal para você seguir. Um abraço, até a próxima.